Felipe, ele já foi aí apresentado, aí, ele é uma pessoa do nosso mercado, mas que agora se propõe a um trabalho daquilo que ele conseguiu trazer de experiência na sua larga vida aí nessa área empreendedora, de como aproximar nós um pouco do que foi colocado aqui pelo Rafael e outras experiências que ele vai trazer. O Felipe, companheiro lá na CEBIC, tem um trabalho muito grande conosco, e aí eu quero agora deixar com ele a bola de trazer para nós aqui a visão dele sobre as oportunidades que temos de estruturar negócio. Obrigado, Cássio. Obrigado, pessoal. Parabéns aí também. É muito bacana. E só de saber que a Caixa está se mexendo nessa direção, mostra para vocês e ratifica que é uma realidade, né, que realmente está acontecendo. Aí, tal qual o Zé Carlos, que disse que, né, sorri quando entra aqui, eu também fico muito feliz. Fiquei triste porque eu passei muito tempo sem vir, né, aqui. Há uns 15, 10 anos atrás eu vinha com muita frequência, tinha muitos amigos aqui, mas depois deu uma parada. Agora eu tenho uma razão adicional, porque minha irmã está morando aqui, então ontem eu já recebi ela, dia de mudança do apartamento dela, quem sabe eu não venha mais, mas quero dizer que eu estou muito feliz. A Bahia realmente aqui para o Nordeste representa muito, tá? Assim, como a gente diz que São Paulo para o Brasil, né, é outro país, a Bahia em relação ao Nordeste é uma referência muito grande para todos nós, né? Então, muito bacana isso tudo. Eu queria aqui repetir para vocês algo que o Zé Carlos falou, de abrir a cabeça, tá? Eu pessoalmente tomei essa decisão, que eu não vou ficar um velho de cabeça, né? Eu vou ficar velho de corpo, mas de cabeça não, vou ficar aberto às novidades. E especialmente quando essas novidades são palpáveis e podem fazer diferença na nossa vida, tá? Que é o nosso caso, o nosso assunto aqui, tá? Então, está acontecendo, é real, mais uma vez, a Caixa está fazendo, e como ela, inúmeras empresas no Brasil todo, inúmeros players. Então é sobre isso que eu vou falar. Agora, antes de eu falar exatamente sobre, eu vou fazer uma pequena apresentação, eu quero que vocês vejam essa palestra, essa minha conversa, essa ação da CEBIC, não como uma ação para vocês levantarem recursos para o seu empreendimento A, B ou C, tá? É muito mais uma decisão estratégica, empresarial e de vida, tá? Porque o que acontece? É importante você muitas vezes fazer um investimento, obrigado, um investimento não, você fazer uma operação dessa, é a história da mesma coisa do banco, né? Todo mundo fala, o banco só empresta para quem não precisa, tá? Isso não é o banco, isso é do dinheiro que é investir para quem é uma boa empresa, etc. Então, é muito importante que você tente fazer alguma operação, tente se aproximar do mercado de capitais numa situação ainda que você não esteja precisando daquele dinheiro daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, tá? E muitas vezes fazer empreendimento até quando você não está precisando. Por quê? Porque se for uma decisão estratégica, você vai fazer a primeira operação, foi como eles falaram aí, acho que foi o Rafael, né? Que faz a primeira, depois você faz a primeira, o que acontece? Você já aprende, que é um processo de aprendizado muito mais doloroso na primeira operação, a sua governança já fica adaptada, a sua equipe fica adaptada. Mais importante que isso, o mercado passa a lhe conhecer, tá? Veja bem, existe uma questão, tanto quanto o empreendedor precisa de dinheiro, o dinheiro precisa de empreendedor. Mas isso é verdade, tá? Então, assim, eu vejo lá o dia a dia dele, eu vejo eles me ligando, Felipe, a gente precisa tem algum projeto? Porque eles precisam de bons projetos e bons empreendedores. Os fundos, por exemplo, eles levantam bilhões e bilhões, ele mostrou aí, acho que 40 bilhões por ano de FII, né? Então, assim, esse pessoal precisa de dinheiro. E eles tinham um negócio chamado duration, né? Assim, vamos dizer, é um prazo médio, mas não é bem isso. Das operações, que é de 1 ano e meio, 2, 3, 4, tá? Então esse dinheiro está sempre precisando ser realocado. E por incrível que pareça, os fundos e gestores são muito, vamos dizer assim, é uma história de criticados e analisados pela sua velocidade de alocação do capital. Um fundo que faz uma captação e que passa 6 meses para alocar, ele né, bombardeado pelos investidores. Assim, então eles precisam alocar rápido, tem que ter uma máquina de originação, de estruturação para fazer isso acontecer. Então, estou dizendo isso por quê? Para reforçar que eles precisam de bons projetos. Então, qual é a minha sugestão? Tome uma decisão estratégica se você vai querer nunca mais faltar dinheiro para você se preocupar, porque qual é o problema que eu tive a vida inteira, tá? E que muitos empreendedores ainda têm? Como é que eu vou financiar meu próximo empreendimento?
E aí, onde é que eu vou levantar dinheiro? Eu vou ter dinheiro próprio, eu não vou ter? E o dinheiro do pré-lançamento ali, aprovar as coisas e para lançar, a cobrir a exposição de caixa, tá? O que eu estou sugerindo para vocês é deixar de se preocupar com isso, tá? Na hora que você faz a primeira operação, não precisa o primeiro empreendimento dar certo, tá? Para o seu investidor parceiro dizer, pô, esse cara é um cara bacana. Em 6 meses, tanto você vai dizer se está gostando, quanto ele vai dizer. Assim, não vou nem dizer um para o outro, mas você vai dentro de casa, falei, pô, está sendo uma experiência boa, que é um bom parceiro. Tive esse problema e passei um e-mail e ele resolveu. Não, tive um problema, passei um e-mail, foram 6 meses para negociar, não quero mais. Tá? Então, assim, e a mesma coisa, o fundo vai dizer, pô, esse cara tem uma boa governança, boa índole, já saiu para jantar, para almoçar, já conheceu a família, virou amigo, pô, eu quero fazer negócio com esse cara. É assim, os seus investidores aqui de Salvador, pessoa física, grupos de investidores, etc. E tal, é assim, faz o primeiro negócio, o segundo, o cara só existe, quando lançar, me chame. Ele não vai fazer escrutínio nenhum. Então, então, a mesma coisa que eu acho que tem que ser o objetivo. A empresa não ficar mais perguntando se vai ter dinheiro ou não para fazer suas obras. Então, pode parecer que isso é a minha palestra, mas nem comecei ela ainda, viu, pessoal? Então, não sei quanto tempo vocês têm aí, mas... Pessoal, é o seguinte, a CEBIC, né? Eu e o Zé Carlos conversando, a gente é companheiro. Há alguns anos eu estou mais afastado da CEBIC, porque eu presidi a DIC por muito tempo e precisei focar nisso. Mas a gente tem uma história muito longa lá na CEBIC, e ele me procurou há um ano e meio atrás, dizendo da importância da CEBIC tentar resolver essa questão do capital para suas empresas, tá? Você tem um monte de fontes novas de funding acontecendo, você tem um monte de fintech, de startups querendo entrar nesse mercado, porque o que acontece? A Caixa Econômica é soberana, ninguém nunca vai bater ela no financiamento imobiliário, tá? Não vai, tá? Então, o recurso não está indo brigar com a Caixa Econômica, né? Os fundos e os investidores estão indo no que a Caixa não faz, e que, por exemplo, agora eu vi que ele está começando a fazer. Tá, ele pega Prosoluto, ele pega... tudo que não é feito pela Caixa, porque ele não consegue concorrer. Alguns fundos até tentam. Por exemplo, ano passado, eu estava estruturando 2 operações nesse sentido, que o pessoal disse, olha, não quero mais trabalhar com banco, seja para qual razão for, tá? Eu quero mercado de capitais. Pô, tinha grana, 8,5%, 9%, eu estava conseguindo fechar a operação, tá? 10 era fácil, tá? Então, assim, para a pessoa fazer o financiamento da obra toda, alguns deles queria a mesma coisa, 20% de obra, venda alguma coisa, e outros nada, porque o fundo ele nunca capta o dinheiro pela metade. Ele sempre capta o suficiente para finalizar a obra. Então, muitos deles já estavam com dinheiro ali, olha, o que precisava era ter venda, obra nem precisava. Ele precisa ter a sinalização no mercado de que aquilo ali vai ter sucesso e vai ter venda. Porque o produto, o que ele compra é a carteira de recebíveis, é isso, tá entendendo? Então, por conta disso, estavam sendo estruturadas algumas operações, que hoje, sinceramente, não ficam mais de pé. De você, em vez de fazer com o banco, começar a fazer através do mercado de capitais, porque o custo hoje aumentou bastante, e o gap aí em relação à Caixa. Muita coisa acontecendo, as startups, então elas entram chutando pau da barraca, o pessoal do cabelo roxo do Zé Carlos aí, meu irmão, é o seguinte, olha, é difícil, quanto mais difícil, quanto maior for o tamanho do mercado, é o que eu quero. É assim que as grandes startups nascem, crescem, assim, qual é o tamanho do mercado, e se é muito difícil é porque ninguém conseguiu fazer ainda. São as grandes dores, né? Qualquer startup é isso. Qual é a dor do mercado? Então, o mercado imobiliário brasileiro é gigantesco, tá? E tem muitas dores das construtoras no mercado para serem ainda endereçadas, tá? Então, por conta disso, a gente se aproximou, a CEBIC, querendo ofertar esse serviço para as empresas, e ao mesmo tempo, um percentual da remuneração desse serviço vai para a CEBIC e para os Sinduscons e ADEMES. Então, se a empresa daqui fizer uma operação através desse sistema da CEBIC é remunerada e o Sinduscon daqui também vai ser remunerado. Então, é um ganha-ganha para todo mundo, tá? E aqui eu vou falar um pouco dos produtos, depois eu vou falar um pouco mais do arcabouço, do sistema, como é que funciona. Então, vou começar aqui só com que todo mundo a gente pergunta, quais são os produtos que tem, né? Então, o primeiro aqui é o tradicional, financiamento da construção, né? E aqui, uma coisa também que eles falaram, que foi loteamento, né? Então, assim, pô, Minha Casa Minha Vida, uma casa verde e amarela, prédio, todo mundo tem financiamento para fazer a obra, tá? Mas loteamento não existe funding para isso, tá? Multipropriedade não existe funding, e até salas comerciais. Quero fazer uma sala comercial, tem vários bancos que não trabalham com salas comerciais.
Então, esse é o básico. A antecipação também de recebíveis é produto de prateleira. Então, o que a gente está falando aqui são de coisas fáceis, que tem muitos atores envolvidos e que você vai poder escolher entre quem você quer trabalhar. Não só, minha gente, quem tem a melhor taxa. Vejam bem, tem uma coisa, é um casamento, tá? Se você vai fazer uma antecipação de 10 anos de carteira, é um casamento, não é nem um namoro, não está ficando, tá? A gente pode chamar de namoro uma operação de 2, 3 anos aí, tá? Mas aqui não. Então, assim, deu química, a relação foi boa na negociação, sentou na mesa boa, deram gargalhada, o cara lhe responde rápido, tá? Não, aquele ali tem 0,2% a mais de taxa, faça com outro, que está com vontade. Grande parte do nosso trabalho aqui na CEBIC, nesse projeto, é fazer os fundos ficarem com desejo e vontade de fazer com vocês. Eu sei como é isso, eu faço a apresentação, o empreendedor fala, e logo a seguir eu digo para o cara: ei, o que você achou? Tem um cara que diz: eu quero fazer negócio com esse cara. Eles falam isso mesmo. E outro momento diz: não, Felipe, vamos ver, papapá. Então, a gente trabalha até na apresentação que é feita das empresas para ele. Então, a gente já tem hoje um modelinho que a gente foi aprimorando, né? O que é que enche o olho da pessoa, o que é que mostra que a empresa realmente é uma empresa bacana, os empreendedores. Hoje a gente chega num detalhe assim, de quais são os sistemas de informática que ele utiliza. A gente percebeu que isso tem muita credibilidade. Sabe por quê? Que ao longo da vida, até hoje, todos os fundos de São Paulo dizem que não vão para o resto do Brasil, e aqui, imagine para Maceió, né? Porque as empresas não têm governança. Eu falei: o que é governança para vocês? Não, sistema, ainda faz na planilha, contabilidade, não sei o quê. Eu falo: meu amigo, eu nunca vi uma empresa dessa. Eu nunca vi. Todas as empresas hoje têm um desses 2 ou 3 ERPs de construção, aí tem mais o construtor de vendas, não sei o quê. Todos são informatizados com Customer Experience. Eu nunca vi isso. Então, existe um gap, né, de conhecimento versus preconceito aí, de pessoas que efetivamente há 10, 15 anos atrás eles vieram para o Nordeste e viram que não tinha essa governança, e não tinha mesmo, tá? Mas hoje tem. Tá? Então, assim, quando a gente mostra isso, que a empresa tem esse sistema, é desorganizado. O que eu acho engraçado é que todas são organizadas, né? Eles não percebem isso. E eu vejo isso a cada reunião. Tá? Empréstimo ponto, isso aqui é muito bacana. Isso aqui é o seguinte: você pega um empréstimo no início, até antes de lançar a obra, e você pega essa grana emprestada para cobrir a expulsão de caixa ou para fazer o lançamento, tudo isso. Nesse caso aqui, qual é o problema dele? É que precisa de uma garantia real ou recebíveis fora do prédio. Se for loteamento, não tem problema, é multipropriedade. Quando é um empreendimento desse que não vai ter um financiamento bancário a seguir, não há problema. Porque muitas vezes esse cara do empréstimo ponte, ele já vai depois ser o cara que vai fazer a saída para pagar quando tiver o recebível, ele já antecipa o recebível e já paga isso aqui. Não tem problema. Qual o problema? É que a Caixa, o jurídico da Caixa, quando você manda para a Caixa, tem lá uma alienação, uma hipoteca, seja lá o que for. O jurídico vai botar uma lupa assim, vai dizer: epa, o que é isso aqui? Vamos fazer também. Vai sair, mas atrasa, é um saco, tá? Atrapalha a vida do empresário. Tá? Então, na experiência dos próprios fundos, não é bom para o empresário ele gravar lá a propriedade dele, que vai ser não só Caixa, qualquer banco, porque qualquer banco vai dizer: opa, o que é que tinha aqui que deu problema, a gente pode, então vai atrasar um pouco, isso é chato, é por isso que eles pegam ou recebíveis de garantia, um prédio, ou lote, qualquer coisa. O home equity, né, que antigamente era muito comum para as pessoas físicas, tá, que é você dar em garantia o seu apartamento, uma loja comercial. E nesse caso aqui, você pode fazer até, pega 50% ou em até 200 e tantos meses. Isso também é muito bacana. Estou fazendo um agora pela CEBIC, Carlinhos. Já fruto dessas conversas últimas nossas aqui, a pessoa faz casa, constrói e depois vende pela Caixa, né? Aí ele: não, eu quero pegar 1 milhão para fazer mais rápido. Se eu fazia 1, eu vou fazer 5 agora. Só isso. Vai dar um apartamento de garantia, pronto, e vai acelerar. O equity, né? O equity é o mais desejado de muitos empreendedores. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. O que é o equity? É alguém que entra como sócio do empreendimento, correndo risco com você, sem você estar incorrendo em débito com ele. Se deu errado, cada um segue o seu caminho. O problema é que isso aqui praticamente não tem, né? São pouquíssimos fundos que fazem isso.
alguns que fazem dizendo que é equity, mas botam ali uma taxa mínima de retorno garantida, e não é equity, tá? Outros dizem, ó, tá, eu vou dar aqui 50% para você, que é que é a participação do fundo, ele só bota a participação dele, então não resolve o problema, tá? Então, assim, fora isso, você tem que usar o RP dele. Então, você está a vida inteira, seu almoxarife, seu contador, seu DP, todo mundo usa aquele RPA, tem que usar o B dele. Tá? Ele está até fazendo uma API agora para ver se consegue um dos mais atuantes aí. Fora que todo o back financeiro, etc., fica gerido por ele. Tá? Aí tem taxa para pagar também. Então, assim, por mais que seja um objeto de desejo, todo mundo que me procura, vamos fazer... existem problemas do dia a dia operacional, do relacionamento, assim, né? Que, lógico, o cara está botando o dinheiro dele num risco. Cara, ele tem que ter mais cuidado. Tá? Tem um fundo que é o maior do Brasil, diz que tem 500 funcionários no back, tá? Dele, só administrando cento e tantas obras no Brasil todo. Ele deve ser hoje uma das maiores incorporadoras, construtoras do Brasil. Tá? Então, assim, aí você vai para um outro fundo da Faria Lima, que tem o mesmo valor dele, tem 2 bi lá alocado em 6 shopping na Faria Lima e tem 10 funcionários. O primeiro ponto que eu quero falar, eu ia falar isso mais na frente, é isso. Vocês entenderam porque não tinha tanto dinheiro em mercado imobiliário de pequena e média empresa no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte? É muito fácil, o cara passa um cheque de 200 milhões, 500 milhões, compra um shopping, ele vai almoçar no shopping todo dia, o gestor, para fiscalizar. Qual é o trabalho que alguém tem, um gestor tem desse, no dia a dia, para... Nada, né? Sim, ele fica ali olhando quanto foi vendeu quanto shopping, quanto foi esses índices assim, né? Aí imagina o cara tem 100 obras no Brasil para fiscalizar, com 50 mil clientes. Irmão, é punk. Eu mesmo não queria, não. Negócio de doido. Então, por isso que também não era só o custo do dinheiro, não era preconceito, não é nada, é muito trabalhoso. E veja bem, você tem uma construtora bacana aqui em Salvador, né? O Carlinhos tem lá, constrói 500 apartamentos. Aí eu chego para ele, pô, Carlinhos, vamos fazer 5 casinhas aqui para mim? O que você vai dizer para mim? Não vale a pena. Minha energia, meu tempo, minha equipe, não vai. É a mesma coisa, o cara lá vai dizer, pô, meu tempo não dá para isso. Tá? Então, assim, essa questão do equity, além de ser o custo mais caro que existe, tá? Geralmente como modelo, ele tem uma participação X, uma taxa lá pactuada, que tem um kicker no final, que é uma participação no VGV ou no lucro. Tá? Então, assim, é uma coisa que todo mundo quer, mas eu tento desmistificar, no sentido de que, quando analise realmente qual é a proposta. Tá? Eu tenho 2 negócios sendo fechados assim, o cara disse, eu quero isso, é isso que eu quero. Tá? Então é isso. Crowdfunding e peer-to-peer. O crowdfunding nasceu numa onda, há 5 anos atrás. Hoje, praticamente, assim, pouquíssima gente está atuando. Tem até uma bacana aqui de Salvador, uma plataforma boa. Mas, mais uma vez, eles trabalham para uma operação de 500 mil. Aí daqui a pouco eles começam a perceber que pode fazer uma de 5 milhões. Porra, por que eu vou fazer 10 de 500 mil? Né? É tão fácil. E daqui a pouco ele consegue fazer de 10 milhões. Aí daqui a pouco ele chega, o investidor e diz, olha, em vez de eu investir de R$1.000 na sua plataforma, 10 mil, eu quero investir logo 1 milhão. Ele começa a ver que tem 10 investidores desses. Pô, vou mesmo ficar com plataforma de crowdfunding? Ou não, aí começa a migrar para o que a gente chama hoje de peer-to-peer. O Banco Central está sendo fabuloso, um monte de coisa nova que eles têm criado lá. Mas são soluções muito boas para início de obra. Tá? Você precisa, e ticket baixo, 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil, 750 mil, né? Aquela empresa menor, precisa só daquele dinheirinho no início. Isso aqui é fabuloso, tá? Porque, primeira coisa, é clean, não tem garantia. A garantia sou eu, tá? Assim, então o dinheiro que você vai lá, você diz, vai ser assim, apresenta, faz a apresentação e pronto. Se passar pelo crivo deles, vai. Qual é o problema? Tem muita empresa solicitando. Qual é a vantagem, por exemplo, do nosso da CEBIC? Como eu sou amigo pessoal de todos os donos, eles quando eu dou umas carteiradas, velho, essa empresa é boa. Eu teve um agora da CEBIC que o cara disse, não, só para final de junho que eu vou poder botar, porque toda semana eles lançam uma nova, né? Aí o cara botou agora para março, né? Então, assim, mas é muito boa para quem quer ticket menor. E o crowdfunding, ele também tem um problema o VGV, a receita do grupo econômico, acho que é 10 milhões tem que ser. Então, assim, quase nenhuma construtora consegue estar dentro desse limite.
retrofit, né, que tem sido... Eu fiz um negócio agora na pandemia muito legal. Tinha muito hotel, né? Eu sou dono de um resort, né? Então eu sei bem o que está falando. O resort fechou na pandemia, inclusive, né? Aí eu vi meus colegas hoteleiros do Brasil todo dizendo: Felipe, e aí precisando de dinheiro, capital de giro, e ninguém, nenhum banco, ninguém queria emprestar, nem para o melhor grupo de hotelaria do Brasil, ninguém queria emprestar. Eu cheguei num fundo, aquela história das startups de abrir a cabeça, cheguei para um fundo e disse: cara, tem essa oportunidade aqui, os hotéis querem fazer retrofit ou querem capital de giro. Eles têm prédios, muitas vezes, extremamente bem localizados, a grande maioria, né? Se o mercado imobiliário é location, imagina a hotelaria, tá? Então tá aqui, um prédio fabuloso, o cara desesperado por dinheiro, vamos prestar dinheiro para ele. Aí a Fintech disse: topo, agora é o seguinte, eu não quero ser dono de imobiliária, alguns deles vão dar default, o que é que eu faço? Aí eu peguei outro fundo de distressed, ou seja, o fundo de ativo complicado, né? Aí fizemos uma triangulação e o cara disse: ó, assinou o contrato, se der problema de default, eu compro o imóvel. Pronto, todo mundo feliz. Tá? Então, assim, o retrofit vai fazer um Airbnb, né? um short-term rental, você compra um apartamento, retrofitar para comercial, para residencial, então essa grana está hoje disponível, como eu falei, ativos estressados, e criou-se até uma nova categoria. Empresas em RJ que se tornaram fundos de stress. Elas aprendem, construtoras, né? Construtora que realmente passou por dificuldade, entrou em RJ, saiu, aprendeu como é o jogo e montou seu fundo de pegar a obra parada e terminar, e comprar, etc. Então, esse tipo de situação também hoje tem bastante. A parceria estratégica, a gente está fechando uma agora com a empresa de Goiás, né, pelo projeto da CEBIC, e uma de Recife também, que é o seguinte: o cara quer uma pessoa por estado, por cidade, uma consultora, onde ele vai ser o parceiro financeiro. Aquilo que eu falei, não precisa mais se preocupar com dinheiro. E os fundos também querem encontrar parceiros bons, e aí foi o que aconteceu. Esse fundo só quer isso, ele quer ter participação, ele quer cobrir as funções de caixa dos parceiros, e pronto. Os dois ficam sem se preocupar mais nem com achar parceiro, nem com achar dinheiro dos próximos anos. E as operações estruturadas é tudo que eu não falei até agora, né? É diferente, traz que a turma vê casa a casa. Tá, aqui são algumas coisas que eu coloquei para dar um contexto sobre o setor. Tá? Muito se falou aqui de fundos imobiliários, né? Esse tempo todo aqui a gente está batendo papo. Os fundos imobiliários, na verdade, existem há algum tempo, de maneira muito incipiente inicialmente, tá? Demorou muito para realmente tomar uma monta maior, e eles eram muito focados em prédios corporativos, AAA ou bacanas em São Paulo, eventualmente alguma coisa no Rio, mas também galpões logísticos lá na região de São Paulo, depois começou a ir um pouquinho para Suape, Minas, e shopping centers, tá? E, como eu falei, é muito fácil, tá ali, eles conhecem, né? E o dinheiro do mundo, minha gente, o grande dinheiro do mundo não está em desenvolvimento. Assim, os fundos, o que eles gostam é de renda, tá? Os grandes investidores, institucionais, etc., eles querem renda, tá? O risco do desenvolvimento é para poucos no mundo todo. Tá? Então, o que aconteceu? De 2018 para cá, em 2018, haviam 200 mil investidores em fundos imobiliários no Brasil. Hoje tem mais de 1,5 milhão. Tá? Ou seja, qual é a grande questão para o fundo, minha gente? É a taxa de juros baixa. Tá? Taxa de juros baixa, um dia que a gente conseguir isso de maneira sistemática, não falo nem de 2%, mas de 5%, 6%, por 10 anos, o Brasil vira desenvolvido fácil. Tá? Então, com isso, muita gente migrou. Não existe nenhuma aplicação, do meu ponto de vista pessoal, inclusive, tá? De investimentos pessoais, de família, melhor do que fundo imobiliário. Não é só questão de você não tem o imposto de renda, né, sobre os dividendos. A previsibilidade, quase como se fosse uma renda fixa, tá? A estrutura de garantia dos fundos, né? Tudo que está por trás hoje me faz crer que é uma coisa que veio para ficar mesmo. Assim, minha mãe, meu filho, onde é que eu invisto dinheiro? Meu melhor amigo, onde é que... Aqui, minha filha, não perca tempo não, né? Fundo imobiliário. Dentro dos fundos tem algumas classes, tá? Mas vou falar aqui de duas, tá? Se chama fundo de tijolo e fundo de papel. O que é o fundo de tijolo? É o fundo clássico. Eu compro um imóvel, né, e fico recebendo a renda dele. Eu compro um shopping, eu compro
um hospital, um cemitério, tudo isso tem, tá? E aí você compra aquele imóvel, você tem uma garantia real, o fundo, e a gestão disso é bem mais fácil, tá? Esse é o fundo de tijolo. Isso era o que existe. Quando você falava fundo imobiliário no Brasil até 3, 4 anos atrás, falava, era disso, não se pensava em outra coisa, tá? O grande dinheiro estava aí, etc. Agora, recentemente, de 4 anos para cá, mais 50 minutos, então, de poucos anos para cá, começaram a ver os fundos de papel. O fundo de papel é o fundo de CRI, que ele estava falando aqui. Tá? E por que isso nos interessa profundamente? É porque são eles que estão financiando os loteamentos, as construtoras e os do Brasil todo, pequenas e médias do Brasil. Tá? Eles emprestam recursos, o CRI são empréstimos, né? Assim, de certa maneira, muito resumida, não sei nem se tecnicamente o certo, mas é empréstimo de dinheiro. Você está emprestando dinheiro para aquela empresa com a estrutura de garantia real e garantia, né, de cota de SP, etc. Então, com isso... Obrigado. De onde está vindo o dinheiro todo, minha gente? Está vindo daqui, para a gente. Então, isso é fundamental. E o que aconteceu? Como eles dão um yield, um rendimento mensal em torno de 1%, e aqueles fundos muito bacanas, né, que tem um puta shopping na Faria Lima, dava dando 7. Então, é covardia, né? E com uma belíssima estrutura de garantia. Por mais que seja uma operação arriscada, um loteamento no interior da Paraíba, para um cara de São Paulo, isso é quase como uma Marte. Tá? Mas tem garantia X, tem recebíveis de tanto, tem 200%, ou seja, tem a estrutura de garantia sólida. Então, assim, mesmo que você perca 2% numa operação dessa, e é muito fragmentado, né? Você tem 10 mil clientes numa operação, tem 500 clientes numa operação. Então, alguns vão ficar inadimplentes, né? Uma operação dessa que representa 1% do fundo ou 2% vai dar problema, mas isso não impacta. Não se perde o dinheiro. Não é risco de você investir no fundo imobiliário e perder o dinheiro, em resumo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Para eu acelerar aqui, o dinheiro está vindo aí. Análise de crédito é muito diferente dos bancos. Né? As empresas chegam para mim, Felipe, e aí, análise de crédito, vou mandar os balanços? Não, balanço é lá no final. Tá? Se realmente for para frente. O que eles querem saber é o quê? Qual é a garantia e qual é a carteira de recebíveis, se houver carteira de recebíveis. Falar em recebíveis, eu não falei lá no recebível, mas tem o pró-soluto, que é uma coisa que há 3 anos não existia. Ninguém antecipava recebíveis de pró-soluto e hoje vários fundos já fazem. Governança, como eu já falei, a governança exigida basicamente é contabilidade em dia, tá? E o sistema de RP que funciona direitinho. Só isso. Tá? Não tem coisa do outro mundo, não. O all-in, a gente tem que se preocupar, né? Qual é a taxa de juros? Não, a taxa é X. Tá? Mas geralmente isso está acompanhado de inflação, geralmente, ultimamente, depois daquele surto do IGPM, houve a conscientização, todo mundo tem para IPCA, e você tem, ele falou, de originação, de estruturação, cada uma dessas etapas tem um FII. Tá? Então, por exemplo, você vai procurar uma securitizadora. Se você procura a securitizadora e ela monta a operação, ela vai lhe cobrar 3% de FII, tá? Para estruturar esse negócio. Tá? Aí você vai no fundo direto. Essa mesma securitizadora, em vez de cobrar 3% na operação de 20 milhões, que dá 600 mil, vai lhe cobrar 80 mil para deixar o fundo, a operação de pé. Passa a ser um prestador de serviço mais simples e direto. Tá? Qual é a vantagem de fazer pela securitizadora? É que ela tem um leque de investidores muito maior para você procurar. É um tiro de 12. Né? E o fundo é um tiro de fundo. Você conhece aqueles 10, 15, 20 fundos que trabalham com isso. Se nenhum deles quiser, não dá. Passo a passo aqui é o básico. Vocês querem fazer, a gente assina um mandato, tá? Eu mando para as empresas uma relação das informações que eu preciso. A gente faz a apresentação, manda para os fundos. Eu geralmente mando aí para uns 5 fundos que eu sei que tem mais perfil, porque tem isso, pessoal. Tem fundo, por exemplo, que eu nem trabalho. Fundo que a gente, como é do mercado, né? A gente sabe que tem índole boa. Tem um fundo que já entra para caso dele for ele tomar um negócio de você, ou seja, quem gosta do quê, né? Como a gente está sempre falando com a turma, já vai mais direcionado. Os tickets, né? Aqui tem um problema sério, que muita empresa quer ticket baixo, acima de 5 milhões, tá? Abaixo de 5 milhões. E nesse negócio, quanto mais alto o ticket, mais fácil levantar dinheiro, tá? E é muito mais difícil pegar esses recursos menores, na faixa de 1 milhão assim. Para a securitização, abaixo de 20, começa a ficar muito complicado.
Abaixo de 15 é inviável, é impraticável. Por quê? Você vai gastar entre 500 e 700 mil num processo de securitização em que, para dividir por 10 milhões, por 5, a conta não fecha. Então, o que eles chamam de sweet spot é 20 a 30 milhões. Os obstáculos que a gente tem encontrado nesse novo cenário econômico, tá? É muito complicado. Teve 3 operações esse ano que eu não consegui fechar, porque quando chegou no custo final da operação, inflação de 12%, taxa de juros de 12% para algumas operações, tá? A turma começa a ficar. Então, assim, se você pensar, eu tenho dinheiro do funding para fazer a obra, eu quero, mas não quero botar meu dinheiro, ou não tenho dinheiro para gastar aqui nessa exposição do caixa, e eu vou fazer uma conta diferente de taxa sobre o meu investimento, ou seja, eu não vou botar nada na obra, tá? Então, se você está afim disso, é um caminho. Se você hoje está dizendo, não, eu vou financiar toda a minha obra e vai ter 25% de all-in, é melhor nem me procurar, nem procure eles, tá? Porque isso é mais ou menos que padrão, tá? Ano passado estava um paraíso, né? Fechando a operação a 7%, 8%, IPCA, inflação baixíssima, 2%, era uma maravilha, né? Mas vamos voltar aí, se Deus quiser, na frente. Curiosidade das empresas, muita empresa procuram, entram nisso, não tem nenhuma informação, mas no final realmente é mais para aprender e se educar, tá? Então, os tickets, como já falei, né? Tickets baixos são mais difíceis. Várias empresas têm desistido após receber o firme do fundo. A análise cadastral financeira do empreendimento também. Eu queria falar uma coisa importantíssima para você. A empresa só não pode estar quebrada, tá? Está negativada, está arranhada, levou porrada, está machucada, está 4 anos sem lançar por causa da crise de 2014, 16, 6 anos, zero de problema, tá? Vai ser mais caro e vai depender da sua estrutura de garantia, né? E de quanto o olho do investidor brilhe por você. Aquele projeto seu é matador, você passou 6 anos sem lançar, deixou somente um terreno que era o melhor dos melhores, é o melhor da cidade, e aquilo vai vender como água, é isso que ele quer saber, tá? Então essa tem sido a minha experiência. Aquela análise de balanço, olhando para trás na empresa, assim, é outro mundo, tá? Eles analisam internet, aqueles negócios de inteligência artificial, um monte de coisa diferente aí. Mas óbvio que se a empresa, por exemplo, tem agora um caso que foi negado meu, a empresa estava sem lucro há 3 anos. Tá? Aí o fundo disse, o que eu estou falando não é regra não, pessoal, tá? Existe uma análise, ninguém vai botar dinheiro sem fazer uma análise séria, mas é muito menor o peso para o passado do que a qualidade da garantia e o sucesso do empreendimento. Acabei, Dom Carlos Henrique, obrigado a todos, espero que tenha sido útil para vocês.